A Polícia Federal vai enviar ao Supremo Tribunal Federal o relatório com as informações sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 11 pessoas no inquérito das joias sauditas. A Gabriela está aqui com a gente, Gabriela Veras, acompanhando quais serão os próximos passos, né? Visto que nós tivemos ali um abalo na política brasileira após ter a notícia desse indiciamento de mais de 10 pessoas, incluindo o ex-presidente da República. Gabriela, bem-vinda, hein, ao nosso jornal. Oi, Elisa, muito obrigada, um ótimo dia a você, a todos que estão por aqui na nossa companhia. É isso, o próximo passo é o envio desse inquérito que foi concluído pela Polícia Federal ontem com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 10 pessoas nesse caso das joias sauditas, e esse inquérito vai diretamente para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso lá no Supremo Tribunal Federal. De lá, ele envia o inquérito para o Ministério Público Federal, que terá aí pelo menos 2 semanas para definir quais serão os próximos passos. São pelo menos 3 opções: ou o arquivamento desse inquérito, ou o pedido para a realização de novas diligências, ou o aceite dessa denúncia, desse inquérito, desse indiciamento que foi feito aí, portanto, pela Polícia Federal. E caso o Ministério Público Federal decida por isso, ou seja, pela retomada dessa investigação, o caso volta ao Supremo Tribunal Federal e a denúncia é apresentada aí, portanto, à Suprema Corte. Vale a gente lembrar que, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, outros aliados do ex-presidente também estão envolvidos, também foram indiciados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos. Desses mais de 10 pessoas que foram aí indiciadas, pelo menos 4 já se pronunciaram sobre o caso. A gente vai ler aqui rapidamente as notas. Mauro César Cid, que é o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse em nota que é só mais uma fase das investigações e afirmou ainda que está cumprindo o acordo que foi feito com as autoridades. Além disso, Frederico Wassef, que é o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse o seguinte, abre aspas: eu estava em viagem nos Estados Unidos por quase um mês e apenas pratiquei um único ato, que foi a compra do Rolex com meus próprios recursos para devolver ao governo federal. O ACF também declarou que está passando por tudo isso apenas por exercer a advocacia em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fábio Van Garten, que é o ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social, disse que ele foi indiciado por ter cumprido a lei e classificou que havia orientado como advogado de que os presentes recebidos por Bolsonaro, quando fossem imediatamente retornados à posse do Tribunal de Contas da União. Então, ele se defende falando que houve, portanto, essa orientação. Além disso, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou publicamente, mas disse que ainda não recebeu o inquérito na íntegra e que, por isso, ainda não vai se pronunciar sobre o caso. Mas fato é que a gente já tem aí pelo menos esses 4 posicionamentos e a gente aguarda exatamente esses próximos passos serem cumpridos. Elisa. Obrigada, Gabriela, trazendo para a gente, então, todo o entorno dessa história. E a gente aproveita e emenda aqui com vocês quais são os indiciados nesse caso das joias, contando com a ajuda aqui do Pedro Duran. E aí, Pedro, tudo bem com você? Tudo, e você, Elisa? Bom dia. Bem-vindo. Bom dia para quem acompanha a gente aqui na CNN. Pedro com a gente aqui mais uma vez no nosso Live CNN. Vamos aqui então aos nomes. Eu vou apontando para vocês, mas já preenche tela e fica mais fácil para vocês poderem compreender. A gente começa então falando aqui para vocês que, claro, temos Jair Bolsonaro, né? E a gente haveria de dar mais destaque a esse nome, evidentemente, um ex-presidente da República. É uma condição muito grave você ser indiciado, um inquérito, Polícia Federal e quaisquer acusações que ocorram. Então, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Ao lado direito de Jair Bolsonaro, temos Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia. Temos Frederico Wassef, advogado, que defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o filho
e o filho mais velho dele, Flávio Bolsonaro, no suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio. Aí, Elisa, só para pontuar, o Bento Albuquerque, um assessor dele, teria transportado as joias e o Frederico Wassef teria sido responsável por tentar recomprar as joias. Um relógio. Um relógio, no exatamente. Caso de Frederico, o relógio, que depois que, na verdade, ele até chamou a imprensa para falar, para explicar. Que estava devolvendo para o acervo do governo federal, da União, e que não tinha sido o Bolsonaro que tinha pedido para ele fazer essa recompra da joia. Fiz porque quis, ninguém me pediu, ou seja, para tirar um pouco ali desse entorno de Jair Bolsonaro. E é uma figura bastante conectada ali com Jair Bolsonaro e os filhos, como eu acabei de citar, e bem lembrado aqui pelo Pedro, né, que Bento Albuquerque é ele que chega ao Brasil com a comitiva, e aí eles vêm com alguns itens dentro de mochila e tal, com uma interpretação como se fossem itens personalíssimos, então que você não teria de fazer um outro trâmite, de declarar, né? Olha, estou chegando aqui com um presente que vem de fora, isso aqui pertence à União e não ao presidente da República, então deveria ter feito isso. E depois as várias tentativas de retirar todos esses presentes no aeroporto de Guarulhos. E tudo registrado, depois tiveram acesso à câmera de segurança sobre essas tentativas de retirada. Bom, deixa eu trazer aqui mais um nome da lista. Mauro Lorena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid e general da reserva do Exército. Esse em questão, que aparece tirando foto de um dos itens desses presentes, e ele aparece no reflexo, inclusive, do vidro, que é uma portinha, né, que, se eu não me engano, era um coqueiro, que você abre, assim, e tem esse item em ouro e tudo mais, e ele que apareceu no reflexo tirando uma foto e mandando por WhatsApp. Teria usado a estrutura da Apex, Agência Brasileira de Exportação, em Miami, para justamente poder fazer a comercialização, o transporte dessas joias. Mais um item grave. Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação da gestão, além de ser advogado, foi chefe da Secretaria de Comunicação Social da gestão Bolsonaro. E aqui também é uma figura bastante marcante, o Pedro já mergulha um pouquinho mais nesse assunto. E nós temos Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro e coronel da reserva do Exército. O próprio Mauro Cid, que nós acabamos de citar, é ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, Cid, que é delator em inquéritos que investigam o ex-presidente. Olha, além desses nomes que nós expusemos aqui para vocês, nós temos 4, 5, 6, 7. Vamos para mais nomes? Também estão aqui José Roberto Bueno Júnior, ex-chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia. Júlio César Vieira Gomes, ex-secretário da Receita Federal. Marcelo da Silva Vieira, chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência no governo Bolsonaro. Também aparecem mais 2 nomes, Marcos André dos Santos Soeiro, ex-assessor de Bento Albuquerque, o ministro de Minas e Energia, que chegou com aquela comitiva, os presentes e tudo mais, e o Osmar Crivellati, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Pedro Duran, em algum aspecto lhe surpreendeu essa decisão toda de indiciamento? Ou isso aqui, dentro das suas apurações, das fontes que você ouve, e já a gente emenda também com o Theo Cury, isso causou alguma surpresa ou já era um caminho esperado de haver o indiciamento desses nomes? Olha, Elisa, a gente já sabia, já estava muito delimitado quem que estava envolvido nesse suposto esquema do desvio e da comercialização das joias, que seriam um patrimônio do governo federal. Então, quando você tem ali integrantes da cúpula, né, da gestão do governo, como o Fábio Weingarten e o próprio ministro Bento Albuquerque, a gente está falando do primeiro escalão do governo Bolsonaro, são figuras que, obviamente, chamam atenção, indiciamento, mas estão ali naquela delimitação que a Polícia Federal tinha feito. E aí você tem o segundo, terceiro escalão, que são esses assessores que teriam participado desse processo de pegar a joia, trazer para cá, vender, comprar, comercializar, esconder e tudo mais, muito em torno do Mauro Cid, do pai dele. Então, eu entendo que não tem nenhum nome nesta lista que tenha surpreendido quem acompanha o caso, porque já estava bastante delimitado pela Polícia Federal quem eram os envolvidos nesse suposto esquema, Elisa.